dia ruim, que vira uma semana ruim, que vira um mês ruim e depois vira um ano ruim. E há milhões de pessoas no final do ano, perto do primeiro dia de dezembro, que dizem: ficarei tão feliz quando este ano acabar. E sabe de uma coisa? Que trágico desperdício de vida. Quero dizer realmente, que trágico desperdício de vida. Vamos tomar uma decisão nesta conferência aqui de parar, de deixar que tudo ao nosso redor nos controle. Vamos lá. Agora, essa é uma grande decisão neste fim de semana. Para aqueles que estão assistindo pela TV, eu quero que você tome esta decisão conosco hoje. É tempo de eu parar de deixar todas as coisas ao meu redor controlar-me, porque como um cristão eu tenho Cristo em mim. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas, não quando terminarem, mas bem no meio delas, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo que nos ama. Agora, isso não significa que você vai gostar dos problemas, não significa que você não vai se magoar ou passar por algumas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: atitude. Cara, se nós pudermos realmente entender o poder da atitude, se, sabe, tem muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas sua atitude pertence só a você. E se você não quiser ter uma atitude ruim, ninguém pode fazer com que você tenha uma atitude ruim. Quero dizer que quando nós lemos sobre a vida de José, parece, e a Bíblia não deixou nada de fora, que ele teve uma ótima atitude enquanto esteve na prisão por 13 anos por algo que ele não tinha feito. Sim, é incrível. Cara, passei a maior parte da minha vida com uma má atitude. Se eu tivesse um pequeno problema, eu o transformava em um grande problema à noite. Amém? E são apenas atitudes ruins, sentir pena de nós mesmos, ficar ressentido com as pessoas. E sabe, pobre de mim, ninguém está tão mal quanto eu estou. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Soa bem? Porque veja, eu acredito de todo o meu coração que Deus quer que sejamos felizes. Eu senti como se o Senhor tivesse falado ao meu coração na semana passada, um simples: seja feliz hoje. Sabe, Deus se alegra quando estamos felizes, sabe? Se você tem filhos, você sabe que gosta de vê-los felizes. Ninguém quer ver os seus filhos infelizes. E Deus não quer nos ver infelizes. Eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer por Ele é servi-lo com alegria. E é o que o Salmo 100 está dizendo: sirva ao Senhor com alegria. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, basta começar com: bem, eu vou servir ao Senhor com alegria. E Ele levará outras coisas boas. Sabe, realmente, nós acabamos tendo essa atitude: bem, é tão difícil. É tão difícil, Deus, é tão difícil, a vida é tão difícil. Isso é tão difícil. Mas você quer saber, realmente Deus nos dá respostas super simples, que produzem surpreendentes resultados em nossas vidas. Não vou aprofundar muito nesse assunto aqui, vou falar sobre ele só por um minuto, de como realmente nós pensamos que perdoar as pessoas que nos feriram é tão difícil. Mas sabe o que é difícil? Ser amargo por toda a sua vida. Agora, isso é difícil. Ele mesmo é muito esperto quando alguém magoa-nos. E nós ainda estamos bravos e magoados um mês depois, e eles provavelmente nem sabem disso, e se sabem, não se importam, e eles estão lá fora se divertindo, e nós estamos aqui sendo infelizes.
E Deus nos dá uma resposta tão simples, uma resposta simples. Deixa para lá. Deixa de lado. Deixa para lá. Livre-se disso. Amém? Sabe, há momentos em que eu tenho que me dizer, sabe, Joyce, provavelmente você magoou as pessoas muitas vezes e nem percebeu que fez isso. Acreditar no melhor das pessoas quando elas magoam você é tão poderoso, porque imediatamente isso ajuda você. E aqui está o ponto principal. Se um dia eles maltrataram você de propósito, e Deus ainda não pôde trazê-los para um lugar de arrependimento, e você faz o que deveria fazer diante de Deus, Deus vai lidar com eles e ainda irá recompensar você. Então, é simples. Apenas deixe ir. Alguns de vocês estão arrastando coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Quero dizer, sério. Eu sei disso porque eu fiz isso durante anos e anos e anos. E eu estava zangada com minha mãe e com meu pai. Eu odiava minha mãe e o meu pai. E eu odiava as pessoas que não me ajudaram. Eu estava zangado com eles. Eu estava zangado com todo mundo. E eu fico tão feliz por ter me casado com um homem que tinha uma boa atitude. Sabe por quê? Eu nunca tinha convivido com alguém com uma boa atitude. Eu achava que ter uma atitude ruim era um modo de vida. Talvez você tenha crescido em um ambiente negativo e você ainda não ouviu uma boa notícia que você pode controlar a sua atitude. E ela não precisa ser ruim. Vire-se para a pessoa ao seu lado e diga, você não precisa ter uma atitude ruim. Se você está tendo um dia ruim, a primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer, está pronto para isso? A primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer é ter uma boa conversa com Deus. Agora, eu propositadamente não disse ore, embora orar seja uma conversa com Deus, mas eu não vou usar essa palavra agora porque eu penso que algumas vezes nós temos a mania de espiritualizarmos tanto a ideia de oração que, às vezes, quando você ouve muitas coisas, então, isso pode apenas chegar ao ponto em que nada tem muito significado para você. Eu sei, você tem um problema, ore então a respeito. Bem, eu estou dizendo, vamos dizer que alguém veio você, seus sentimentos. Bem, reserve um momento e tenha uma conversa com Deus. Você pode apenas dizer, Senhor, o Senhor sabe que isso me feriu. Então eu peço que o Senhor me conforte. Ajude-me, Senhor, a não apenas ter um dia ruim por causa de uma coisa que aconteceu. Eu amo você, Senhor, eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Eu sei que você não quer que eu fique chateado. E siga com a sua vida. Agora você passou tudo para uma única pessoa que realmente pode ajudá-lo. Agora eu disse, tenha uma conversa com Deus, mas veja, conversar significa falar e ouvir. E sabe, infelizmente, cara, eu frequentei a igreja por anos e anos e anos antes de eu saber que eu podia ouvir de Deus. E existem grandes grupos de cristãos que só de você falar a respeito de ouvir de Deus, eles estão prontos para simplesmente achar isso tudo uma loucura, sabe? Você conta a alguém, eu ouvi de Deus, e imediatamente eles querem te dar um remédio, eles acham que você é doido ou algo desse tipo, sabe? Eu não sei como uma pessoa pode ler a Bíblia e pensar que Deus não fala com o povo dele. Sabe, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com José, quero dizer, ele falou com Isaac, quero dizer, com tantos homens ao longo da história. E todos esses exemplos eu os tirei da antiga aliança. Quando nós chegamos à nova e nascemos de novo, ele está morando dentro de nós. Ele disse, eu não vou apenas estar com você, mas eu vou estar em você. E assim, uau! Agora,
quando eu digo tenha uma conversa com Deus, eu não vou dizer que você vai andar por aí ouvindo vozes o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre uma variedade de maneiras que nós ouvimos de Deus. Então, por que muitas pessoas pensam que não ouvem de Deus quando ouvem? Porque elas estão procurando por algo que realmente não existe. Mas antes de tudo, apenas algumas escrituras para que você saiba que Deus quer que conversemos com Ele e Ele fala conosco. Salmo 5:3. De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã eu preparo uma oração, um sacrifício. Então as nossas orações são como sacrifícios subindo até Deus. Por ti eu espero e observo para que você possa falar ao meu coração. Agora, tem coisa mais simples? Mas quer saber? Eu sublinhei a palavra preparo de laranja porque eu queria destacá-la. Eu preparo uma oração. Eu acho que às vezes nós precisamos de pensar sobre o que nós queremos pedir a Deus. E parar de jogar um monte de palavras para que possamos cumprir o tempo de oração e nos sentir bem com relação a nós espiritualmente. E para ser honesta, quase sempre, até que nós aprendamos melhor, nós passamos tanto tempo tentando impressionar Deus com a nossa eloquência. Sabe, Deus tentou ensinar minha vida inteira e Ele tem me lembrado de vez em quando. Joyce, quando você orar, peça-me o que você deseja e precisa com o mínimo de palavras possíveis. E é difícil, porque nós achamos que nós temos que ir mais e mais e dizer a mesma coisa 4 vezes de novo, e de novo, e de novo. Mudar o tom, impostar a nossa voz. Então apenas tente dizer: Senhor, eu pequei, perdoe meus pecados, obrigada. Vamos lá. Eu estou propondo esse desafio. Ou não seria assim: ó Deus, perdoe-me, Deus me perdoe, pelo amor de Deus me perdoe, ó Deus, por favor, perdoe-me, eu não vou fazer isso nunca mais, perdoe-me. Certo, ouça. Alguém já veio até você, porque isso aconteceu comigo, sabe? Vieram e me disseram: posso fazer uma pergunta? Claro. Depois de terem falado 7 minutos, finalmente eu perguntei: ei, você tem uma pergunta? Eu acho que às vezes Deus fica com a gente assim também. Ei, você realmente queria pedir alguma coisa? Então, eu preparo uma oração. Isso não significa que você tenha que se sentar e fazer um esboço antes de orar, mas eu acho que a oração é assim tão poderosa que nós precisamos começar a tratá-la tal como ela é e perceber que nós estamos falando com o ser mais poderoso desse universo, para quem nada é impossível. E sabem, Filipenses 4:6, e provavelmente vou voltar a isso, mais tarde na Bíblia Amplificada diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, pela oração e súplicas, e a Bíblia Amplificada amplia isto e ela diz: pedidos definitivos. Veja, eu gosto disso. Ele está dizendo: tenha certeza do que quer e deixe isso claro. Vamos, isso ajuda alguém? Não deixe de saber o que você quer. Mas veja, nós pensamos que somos mais espirituais se nós dissermos uma multidão de palavras. Eu não quero me meter em problemas aqui com algumas pessoas quando eu digo isso, mas eu nem penso necessariamente que a oração tenha que durar muito tempo. Eu prefiro orar mais vezes ao longo do dia. Então, ser significativo em cada coisa que eu orar.
Apenas fazer o que eu fiz durante anos e anos, me fechar em uma sala em algum lugar e gritar com o diabo e tentar falar com Deus por 1 hora para cumprir o meu tempo. Para poder dizer a todos do grupo, eu orei por 1 hora hoje. Se você me perguntar por quanto tempo eu oro, não tem como eu te dizer isso, sabe? Eu não tenho ideia. Eu não sei se você deveria ter também. Eu não quero me levantar de manhã e orar e depois fazer uma pequena oração antes de deitar à noite e tentar lidar com o resto do dia sozinha. Toda vez que tem alguma coisa ferindo-me, ou incomodando-me, ou pressionando a mim, ou há um peso em meu coração, ou há um desafio, imediatamente eu quero conversar com Deus. Eu não quero esperar a hora da oração para ter ajuda. Eu quero falar com Deus sobre tudo. E observar e esperar que Ele responda-me na minha vida. Agora, tenho dito isso, não há nada de errado com a disciplina. Eu acho uma coisa linda a disciplina. Eu sou muito disciplinada. Quando me levanto pela manhã, eu passo minhas primeiras horas do dia com Deus, porque você realmente não queira me conhecer até eu ter passado algum tempo com Ele. Confia em mim. É melhor Deus me receber antes de você. Amém? E muitos de vocês são assim também, só não descobriram ainda. Amém? E então, eu sou muito disciplinada com esse tempo com Deus, mas eu faço muitas coisas nesse tempo. Eu escrevo no meu diário, eu falo com Deus, eu leio, eu escrevo mais no meu diário. 5 de madrugada, quando o dia ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, há evidências em toda a Bíblia de que Jesus, antes de tudo, passava tempo com Deus. Agora, espere, antes de me dizer, bem, eu não funciono muito bem de manhã. Qualquer pessoa pode pelo menos dizer, bom dia, Jesus, eu amo você. Quer dizer, se você está com tanto sono e mau humor quando se levanta pela manhã, que você acha que não poderia sinceramente conversar com alguém, nem mesmo conversar com Deus, pelo menos você pode começar apenas dizendo, bom dia, Senhor, eu te amo, eu preciso de você. Nós falaremos mais quando eu acordar. A única coisa que nós temos que parar de fazer com Deus é fingir e só se aproximar dele com religiosidade. Seja verdadeiro com Deus. Jeremias 33:3. Clama a mim, eu responderei a você. Soa como uma via de mão dupla para mim. Clame a mim e eu responderei. Eu vou lhe mostrar coisas grandes e poderosas, cercadas e escondidas, as quais você não conhece, não distingue, nem reconhece, nem tem conhecimento e não compreende. Salmos 85:8. E se todos os outros não o convenceram, este aqui irá fazê-lo. Eu ouvirei com grande expectativa e o que o Senhor meu Deus dirá, porque eu sei que Ele falará com o seu povo. Uau! Aos seus fiéis, aqueles que estão em retidão com Ele. Temos que ler novamente. Salmos 85:8. Eu ouvirei com grande expectativa. Agora, nunca mais diga em sua vida, eu não ouço de Deus. Não diga isso, eu não consigo ouvir de Deus, eu não ouço de Deus. Pelo menos, tome uma decisão hoje de mudar a sua confissão e comece a alinhá-la com a palavra de Deus que diz, eu falo com Deus e Ele fala comigo. Eu ouço de Deus. Eu ouvirei com grande expectativa o que o Senhor dirá, porque Ele promete paz ao seu povo. Bem, como ouvimos a voz de Deus? Isto vai ser rápido, então pegue aí.
Em primeiro lugar, através da sua palavra. Essa é provavelmente a maneira mais importante pela qual nós ouvimos de Deus. E não é apenas através da leitura da Bíblia, mas estudando a Bíblia. E então também, quanto mais você sabe a palavra, uma das coisas que o Espírito Santo faz, de acordo com João, é trazer as coisas à nossa lembrança. E então, muitas vezes eu posso estar falando com Deus sobre algo e talvez, enquanto conversamos, e eu estou ouvindo então uma escritura que vem a mim, que eu conheço. E sabe, nós temos que ter cuidado para não banalizar coisas incríveis e torná-las comuns. Lembro-me de uma vez dizer ao Senhor: sabe, Deus, eu não sei por que você não faz as coisas que costumava fazer quando eu comecei a andar com você. E sabe o que ele respondeu ao meu coração? Eu faço as mesmas coisas, você que se acostumou com elas. Vamos lá, eu me pergunto, quantos de vocês estão tendo coisas incríveis acontecendo em sua vida? Deus está fazendo coisas ao seu redor o tempo todo e você se acostumou com elas? A familiaridade é uma coisa ruim. Nós queremos sempre nos surpreender com Deus. Bom, há tantas maneiras de transformar um dia ruim. Uma delas é ter uma conversa com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e seja guiado por ela. Aprenda a confiar nele. Outra maneira é fazer algo bom para alguém. Nada transforma um dia ruim mais rápido do que fazer o bem para outra pessoa. Você